Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula, mais um tempo juntos aqui, mais um aprendizado? É claro, né, gente, que todos nós preferiríamos estar na escola, com os nossos amigos, no nosso ambiente escolar, mas, por enquanto, ainda precisamos nos resguardar. No mês passado, nós tivemos aí o Dia das Crianças. Nenhum de nós é mais criança, né? Apesar de não ter tanto tempo assim, não ter passado tanto tempo assim, né? Mas é importante que nós não percamos essa nossa essência de quando éramos criança. A criança tem muito disso, de acreditar, né? De acreditar que as coisas vão ficar bem, de não se abalar tanto com os tombos, com os tropeços da vida, com o choro. E às vezes, mesmo sem ser criança, é preciso chorar mesmo, é preciso desabafar. Nós víamos isso na aula passada, né? Sobre a saúde emocional, o quanto é importante que a gente expresse os nossos sentimentos, né? Então, que a gente aprenda isso com as crianças, com a criança que a gente foi e com as crianças que nós temos hoje. Então, que nós sejamos como as crianças, né? Nesse sentido, de acreditar que tudo isso vai passar logo, logo, e que nós estaremos juntos, presencialmente, pessoalmente, né? Calorosamente. Mas, por enquanto, continuemos por aqui, dando o nosso melhor, vocês daí, nós daqui, todo mundo se ajudando para que esse momento passe logo e tudo fique bem. Na semana passada, na aula passada, na verdade, eu falei bastante sobre uma expressão, todos somos um. E hoje, o nosso tema, que é um tema novo, a nossa temática tem muito a ver com isso, com essa questão de todos sermos um só. Temática, economia solidária. Você já ouviu falar sobre isso? Valendo 10 pontos. O que é economia solidária? Não vale pesquisar. É difícil, né? A gente tem, assim, uma ideia do que seja, né? Eu acho que todo mundo tem. Mas conceituar assim, de repente, de imediato, de supetão, às vezes é muito difícil mesmo. Mas nós vamos trabalhar bastante com esse tema em todos os conteúdos, todos os professores estão se ajudando para que a gente ajude vocês também a compreender melhor esse tema e, no final das contas, todos nós vamos sair daqui craques, sabendo tudo sobre economia solidária. Até porque, se nós já praticássemos essa economia solidária há mais tempo, com certeza a situação do país, do mundo, estaria hoje muito melhor. Então, para a gente trabalhar com esse tema, eu escolhi um poema que se chama Economia Solidária, e ele foi escrito durante um curso de capacitação sobre esse tema, né? Foi escrito por Maria Bernadette de Lima, em 2005. Então, não é um tema tão novo assim, mas que vem crescendo e vem ganhando força a cada dia. Então, na verdade, eu peguei só um trecho, né, como a gente costuma fazer. Eu peguei um trecho, o poema era muito grande, então vamos analisar. Primeiro vamos fazer a leitura, depois a gente faz a análise desse poema. A economia solidária aponta como saída e precisa ser implementada de forma a proporcionar caminhos fortes e seguros para derrubar o gigante, para derrubar os seus muros. Somos todos responsáveis por esta sólida construção. Por entre acertos e erros, falhas e tropeços, só não podemos esfriar, nem largar tudo de mão. A economia solidária tem tudo para decolar. Precisa de nossa força. Todos têm que ajudar. Então, arregace as mangas e comece a trabalhar. Então, vamos analisar, vamos voltar lá ao poema, o começo do poema, e vamos analisar parte por parte para entendermos melhor sobre esse tema, né? Economia solidária. Primeiro, quando se fala em solidariedade,
solidário significa o quê para você? De acordo com o dicionário, solidário é aquilo que é recíproco, em que ambos dão, não apenas uma pessoa, mas que todos estão trabalhando juntos. Então, a economia solidária tem a ver com isso, de trabalhar juntos. Ela é apontada como uma saída para quê? Para derrubar o gigante. Que gigante que seria esse? Seria o gigante da desigualdade social. Então, ela é apontada como esse movimento capaz de derrubar a desigualdade social. Então, ela precisa ser implementada, né? Já que ela é capaz disso, ela precisa ser implementada. E aí eu tenho verbos que são verbos positivos, coisas que nos mostram coisas positivas, proporcionar, caminhos fortes, caminhos seguros, para destruir muros, que geralmente muros são coisas que separam. Então, essa primeira estrofe toda mostra a economia solidária como uma coisa muito positiva, né? Somos todos responsáveis por esta sólida construção. Então, ao mesmo tempo que ela é muito importante, aqui está dizendo que todos nós somos responsáveis. E aí entra aquela questão da última aula, todos somos um, todos somos responsáveis por construir essa solidez, essa firmeza na nossa sociedade, né? Por entre acertos e erros, falhas e tropeços, que sempre existirão, isso é comum que aconteça, né? Inclusive, olhando essa parte do texto, entre acertos e erros, falhas e tropeços, eu me lembro de um poema muito famoso, do Drummond, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Eu nunca me esquecerei que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, quando tem uma pedra no meio do caminho, o que a gente vai fazer? Aí depende de cada um, né? Vai ter alguém que vai contornar a pedra, alguém que vai pular, vai ter alguém que vai quebrar essa pedra e usar o material aí de alguma maneira. O que não pode é parar. E aí, nós não podemos o quê? Esfriar, nem largar tudo de mão. Por quê? Porque existe uma pedra no meio do caminho. E obstáculos, é claro que vão existir. Especialmente porque, quando se trata de economia solidária, nós estamos falando de um todo. E trabalhar com muitas pessoas, a gente sabe que não é uma coisa tão simples assim. Né? Não é tão simples de ser implementado, mas é por isso que precisa de quê? Da ajuda de todos. Olha só as imagens. As imagens, elas falam por si sós também. Vamos voltar na primeira imagem lá. A primeira imagem, nós temos várias pessoas, aí entra a questão das diversidades, que a gente já trabalhou também, e todas essas pessoas unidas, elas estão ali para fazer o quê? Para formar essa nova sociedade, né? Esse novo modelo de economia. E aí a segunda imagem, são as formiguinhas lá, uma só não conseguiria levar o pauzinho, né, a varetinha, o que elas precisam, o material que elas precisam ali para o outro lado, mas elas juntas, elas conseguem. O mesmo caso acontece conosco, quando estamos juntos, tem tudo para decolar. E ela precisa de nossa força, todos têm que ajudar. Tá vendo que tudo aqui, todos os verbos, todos os adjetivos, tudo leva a uma positividade, a mostrar essa positividade que tem na economia solidária. Todos têm que ajudar, então arregace as mangas e comece a trabalhar. E como que a língua portuguesa dialoga com tudo isso? De diversas maneiras. Primeiro que a interpretação que nós acabamos de fazer,
por exemplo, ela é de fundamental importância. Muitas vezes, dentro de sala de aula, a gente acaba se atendo muito à gramática, mas esquecemos que a interpretação de texto ela é essencial, e não só para o português, mas para todas as matérias, para todos os conteúdos, para todos os processos seletivos que você for fazer, você precisa da interpretação de texto. Então, a primeira coisa, como que a língua se dialoga com isso? Interpretando, né, o que está acontecendo ali. E aí, nós vimos também, na semana passada, toda hora eu falo semana, né? Na verdade é na aula passada, já tem um tempinho, e nós vimos que existem alguns tipos textuais. E nós vamos trabalhar isso hoje de novo. Vamos analisar, inclusive, é a mesma imagem que eu usei na aula passada, para a gente reforçar e ver melhor como é que a língua portuguesa entra nessa questão. Vamos lá. Tipos textuais. Primeiro, narrativo, que foi o que a gente trabalhou na semana passada. Na aula passada. Ô, problema! O texto narrativo, ele é predominante em gêneros como crônicas, romance, fábula, piada, novela, conto de fadas. Nós trabalhamos com tudo isso. O texto descritivo, ele é predominante em gêneros como retrato, anúncio de classificados, receita culinária, etc. Acredito que em algum momento ainda vamos trabalhar também. Argumentativo, que é o texto que nós vamos trabalhar, o tipo de texto, né, que nós vamos trabalhar hoje, porque tem muito a ver com o nosso tema, a argumentação. Ele é predominante em gêneros como manifesto, sermão, crítica, monografia, redação dissertativa, entre outros aí. O poema, apesar de não parecer, ele pode pertencer ao gênero argumentativo. E aí nós vamos voltar lá no poema mais uma vez. Porque tudo o que a autora, na verdade, aqui seria, como se trata de um poema, seria o eu lírico, né? Essa voz que fala aí no poema, tudo que ela está fazendo é apontar o quê? Primeiro, uma introdução, a economia solidária, ela é apontada como saída. Então, nós já sabemos de imediato sobre o que ela vai falar. Economia solidária. E, ao mesmo tempo, nesse primeiro momento da introdução, nós já sabemos também o posicionamento dela. Ela é a favor, né? Aqui a gente, por tudo, a gente percebe que ela é a favor da economia solidária. E aí ela vai jogando os argumentos dela, que é a parte do desenvolvimento que a gente tem lá no texto argumentativo. Então, quais que são os argumentos dela? A economia solidária, ela derruba o gigante, ela destrói os muros. Nós somos todos responsáveis por essa construção. Não podemos esfriar. Tudo isso é argumento para que você aceite e acate uma determinada ideia. E aí ela vai para a conclusão. O que é a conclusão? Que todo mundo tem que participar, porque senão a economia solidária não faz sentido. Se solidária é uma coisa recíproca, né? É que acontece em conjunto, em um interesse comum, então ela perde o sentido se não tiver todo mundo junto. E aí, depois que nós analisamos aqui, nós vamos ver as características do texto argumentativo. É o texto em que defendemos uma ideia, uma opinião ou um ponto de vista, uma tese, procurando por todos os meios fazer com que o nosso ouvinte, leitor, aceite essa ideia e creia nela. Então, é isso que acontece lá no poema. Apesar de ser o gênero lírico, às vezes a gente nem imagina, né, que possa ser fazer parte de um texto argumentativo, mas sim, pela estrutura dele, nós percebemos que é um poema argumentativo. Por quê? Porque nós temos introdução, como a gente acabou de ver, nós temos um desenvolvimento e nós temos a conclusão. E outra coisa que é muito importante, nós não temos o texto argumentativo apenas escrito. Ele aparece muito na oralidade também.
eu diria que até principalmente na oralidade, nós usamos a argumentação o tempo inteiro. Vamos pegar um exemplo bem popular. Às vezes você não se dá bem com uma pessoa. E aí você vai mandar uma mensagem para sua amiga dizendo, olha, eu prefiro não ir nesse lugar porque fulano vai estar lá. Então você já deu a sua introdução, né? Você já mostrou o seu posicionamento, que você não se sente bem. Agora, por quê? Aí vem o desenvolvimento. Aí sua amiga vai falar assim, não, mas fulano é tão gente boa. Aí você vai entrar com os seus argumentos, sejam quais forem eles, né? Ah, fulano tem um jeito de olhar que não me agrada, o posicionamento, alguns dos seus posicionamentos não condizem com o que ele faz, na verdade, né? Então, esses são os seus argumentos para não querer estar perto dessa pessoa. E aí vem a sua conclusão. Enfim, é melhor eu não ir. É melhor eu não me aproximar muito dessa pessoa, a energia dessa pessoa não me agrada e é isso. Então aí, bem no popular mesmo, nós temos um texto argumentativo. Então nós estamos usando a argumentação o tempo inteiro. E agora, para ficar um pouco mais claro ainda sobre o nosso tema e sobre a questão da argumentação, nós vamos assistir a uma parte de um vídeo, depois vocês podem até procurar, a gente vai deixar a fonte aí para vocês procurarem o vídeo inteiro, mas que é muito interessante. Vamos lá, vamos acompanhar comigo. Cooperação, solidariedade e democracia. Esta é a cara de uma nova economia. Uma economia com outro rosto, mais humano e também com outro nome. Com outra proposta, com outros valores. Que tenha como o centro da nossa preocupação a vida, o bem-estar e não apenas o lucro. E que produz um tipo de produto sem preço no mercado. Uma vida nova. Esta economia diferente, sem empregados nem patrões, cada vez mais se espalha pelo Brasil. Com a força da união, gera trabalho, renda e produção na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, nos serviços, no turismo, na cultura. E ajuda a transformar para melhor a vida de milhares de homens e mulheres. Uma nova realidade que cada um traduz à sua maneira. Respeito aos outros, respeito à natureza. Isso é economia solidária. Nas cidades, cooperação, solidariedade e trabalho agora são soluções para enfrentar o desemprego. Sou um cooperativado. Eu não tenho medo mais do desemprego. Isso daí acabou para mim. Com a vitória, vem junto um novo sentimento. Hoje eu me sinto orgulhoso pela minha cooperativa. E surge outra relação entre o trabalhador e o seu trabalho. Aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lar também. Todos são donos, todos são iguais, todos decidem. Uma chance que nós, trabalhadores, temos de continuar mostrando que somos competentes. Uma transformação que está acontecendo também no campo. Porque se eu tiver um pouquinho, o outro companheiro um pouquinho e vender individual, não tem o valor que a gente tem vendendo na quantidade. A agricultura familiar e a reforma agrária juntam-se à economia solidária e todas ficam mais fortes. E se tornando mais fortes, não é apenas a produção que melhora, melhora também a vida. A gente arruma uns amigos e faz um serviço aí, com isso a gente ganha mais uma coisinha, trabalha também. Há muitas maneiras de contar uma história como esta da economia solidária. Mas quem viu de perto tudo o que aconteceu e está acontecendo, conta melhor. Uma coisa é você contar a história, outra coisa é você viver a história. A gente viveu isso. Cada vez mais brasileiros estão fazendo e vivendo esta mesma história. Quer dizer, o patrão já estava falindo. Quer dizer, nós tomamos a iniciativa de tocar a empresa. Foi preciso arriscar, mas valeu a pena. Todo mundo hoje é dono da usina. Na economia solidária, a empresa vira cooperativa e o empregado vira cooperado. E os resultados aparecem. A gente está vendo aí várias experiências no país de cooperativa e empresa recuperada e que está dando certo, que está gerando emprego, que está gerando renda. Uma mudança que transforma destinos, que transforma pessoas. Desde quando você passa a trabalhar e você ter sua vida própria, né, não tem nem comparação. Então,
Agora que nós vimos esse vídeo que fala tão bem, né, que demonstra tão claramente assim sobre a economia solidária, nós vamos ver em que aspecto, por que motivo que nós podemos falar que ela faz parte de um texto argumentativo, que tudo que foi dito ali faz parte de uma argumentação. Qual é a introdução? Existem muitos, tá, gente? A gente poderia pegar muitas frases ali. Eu peguei um resumão mesmo, porque o vídeo ele é muito rico e ele fala de experiência de quem de fato está vivendo, né, o movimento. Então, isso é muito importante. Mas a introdução, que pelo menos para mim assim, ficou bem claro, que inclusive o narrador fala esta é a cara de uma nova economia. Então, essa é a introdução do texto. E aí vem o desenvolvimento. E quem faz o desenvolvimento, quem dá os argumentos, principalmente são as pessoas entrevistadas, não tanto o narrador, né, que aparece, aquela voz que aparece ali, né? Então, quais que são os argumentos que são usados ali? Produz uma vida nova, desculpa. Não tem empregados, nem patrão, porque todos ali estão juntos, todos são associados, todos se ajudam. Gera renda para todos. A economia solidária, ela aparece, ela se manifesta de muitas maneiras, né? Às vezes, como a gente viu no vídeo, uma empresa que estava a ponto de falir e os seus funcionários se unem e montam ali uma cooperativa para reerguer essa empresa, e aí todos passam a ser donos, né? Todos passam a ser associados, cooperados. Então, ela gera renda para todos, não visando o lucro de alguém específico, ou não visando o lucro apenas da empresa, mas é um benefício para toda a sociedade, né? Para toda a comunidade, pelo menos, que faz parte ali do movimento, além do respeito aos outros, do respeito à natureza, ao meio ambiente, que é tão importante. Geração de trabalho, todos são donos, todos são iguais. E quando eu vejo essa frase, todos são iguais, eu me lembro de uma música do Gabriel Pensador. Eu adoro citar o Gabriel Pensador, né? Mas é porque realmente tem umas letras que vão muito ao encontro do que a gente está trabalhando, assim. Ele diz assim: todo ser humano tem direito a ser alguém, tem direito a ter um bem, do bom e do melhor. Melhor para todos nós, que todo ser humano tenha direito à sua vez, tenha direito à sua voz. Padres e mendigos, freiras, prostitutas, todos são iguais. Todos têm direito à paz, todos têm direito à luta. Direito e dever de saber e de crer e de fazer acontecer. Todos têm direito de mudar. Nem todos que sonharam conseguiram, mas para todos conseguirem, todos têm que ter a chance de tentar. Não tem para ninguém, mas tem que ter para todo mundo e para mim também. Então, vai muito ao encontro do que a gente está falando, né? Todos são donos. Todos são iguais, é preciso unir as nossas forças, todos somos um. Conclusão, é uma mudança que transforma destinos, que transforma pessoas, que transforma vidas. Revisando, porque já estamos no fim da nossa aula, nós vimos até aqui sobre os tipos textuais, que são 5. E aí, nós nos atentamos mais para o texto argumentativo, até por causa do nosso assunto, né, do nosso tema. A argumentação das pessoas no vídeo, por exemplo, é tão boa que a gente sente vontade de fazer aquilo, né? Eu quero fazer acontecer também, eu quero me unir, como é que eu faço para entrar nesse lance de economia solidária? Então, o texto argumentativo, ele tem esse sentido, né? De fazer com que a pessoa acredite naquela ideia e aceite e queira participar também. Tudo isso
nós usamos para falar sobre a economia solidária. E aí, já que estamos falando de cada um fazer sua parte, de que todos têm que dar o seu melhor, eu vou lembrar de uma fábula pequenininha, que vai ser a mensagem de hoje, dessa semana para vocês. Num certo dia, pegou fogo na floresta. Aconteceu um grande incêndio e os animais todos fugiram para tentar se salvar, inclusive o beija-flor. Mas aí o leão ficou prestando atenção no que o beija-flor fazia. E o beija-flor ia lá e pegava uma gotinha de água, ia lá próximo ao incêndio, jogava a gotinha de água e voltava. Pegava mais uma gotinha, ia lá e jogava. E assim foi. E o leão, observando tudo aquilo, ficou muito intrigado, né? E perguntou: beija-flor, meu amigo, você acha mesmo que você vai conseguir apagar o fogo todo que está nessa floresta? Aí o beija-flor sabiamente respondeu: não, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer isso sozinho, mas eu estou fazendo a minha parte. E é isso, que cada um de nós faça a nossa parte, né? E fazer a nossa parte, nesse momento, inclui o quê? Inclui usar o nosso álcool em gel, inclui usar a nossa máscara, evitar as aglomerações, e fazer a nossa parte também inclui continuar acessando a plataforma Escola em Casa, fazendo as suas atividades para que a gente se fortaleça, porque ficar parado é muito ruim, né? Tem que expandir o nosso pensamento mesmo, e através dos estudos a gente consegue fazer isso. Fica ligado, eu espero vocês na próxima aula. Beijo, até lá!